Paz do Senhor Jesus, meus amados amigos, tudo bem com vocês? Quero te convidar a ficar aqui comigo uns minutinhos para que a gente possa meditar numa porção da Palavra de Deus. A Palavra de Deus, meus amados, traz ensinamento para a nossa vida, traz alimento para a nossa alma. Ela nos sustenta, ela nos corrige, nos ensina, nos exorta, nos anima. É a Palavra de Deus, meus amados, que nos conduz nessa terra pelo caminho de salvação. Por isso que cada vídeo que eu faço aqui, meus irmãos, eu realmente acredito no que eu falo. Realmente acredito no poder transformador, regenerador desta palavra. Cada vídeo que eu faço aqui, eu também tenho em mente um pensamento que não adianta eu falar dessa palavra se verdadeiramente eu não pôr em prática. Então, tudo que eu falo aqui, eu tomo primeiramente para mim, examino a mim mesma. E assim, então, eu falo dessa palavra, meus amados irmãos. Sei que são poucas pessoas que acompanham o meu trabalho aqui, que assistem os vídeos, mas mesmo assim, eu louvo e agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês e oro para que Deus os abençoe, os fortaleça. Cada irmão que tem aqui eu não conheço, não sei quem são, mas sei que são pessoas, são irmãos em Cristo, são irmãos, são irmãs em Cristo, homens, mulheres de Deus, que querem, acredito que torcem por mim, acredito que oram por mim também, e eu também oro por vocês, mesmo não os conhecendo, mas Deus os conhece. Deus conhece o teu ministério, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus conhece o teu desejo, o desejo do teu coração de agradar ao Senhor. Então, assim como todas as demais pessoas que também têm os seus canais aqui no YouTube, meus irmãos, o desejo do coração deles é de ajudar pessoas, de incentivar pessoas a lerem a Bíblia, ajudar pessoas a compreenderem a Bíblia e principalmente, meus irmãos, a praticarem a palavra de Deus. Porque é a prática da palavra de Deus que nos santifica e nos aproxima de Deus. Em toda a Bíblia Sagrada, quando nós meditamos, nós vemos o Senhor exortando o povo a obedecer. O Senhor exortava o seu povo de Israel lá no Antigo Testamento a obedecer, a estarem ligados somente a Deus. Ele levantava os seus profetas e falava com os seus profetas para que o povo obedecesse a Deus, para que o povo guardasse as ordenanças de Deus. E nós vemos que muitas vezes, meus amados, o povo endurecia o seu coração contra Deus e se voltava para a idolatria, que é a adoração de deuses pagãos, deuses falsos, e isso entristecia demais a Deus. E por conta disso, vinha as consequências sobre o povo pela sua desobediência. E hoje não é diferente, embora não estamos mais na época da lei, estamos agora na época da graça, onde nosso Senhor Jesus Cristo cumpriu toda a lei por nós, mas ainda assim continuamos na obediência, não a obediência da lei, mas agora a obediência da nova aliança, o novo concerto através de Cristo, que Cristo fez conosco. O que acontece? Novo concerto, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, tá? O sangue de Jesus Cristo nos reconcilia com Deus. Mas nós temos o quê? A obediência à palavra de Deus, aos ensinamentos da palavra de Deus, meus amados. Toda ela tem ensinamentos para nós. Nós sabemos, aquele que conhece a Bíblia, que estuda a Bíblia, que alguns dos ensinamentos lá da aliança, da antiga aliança, nós não fazemos mais. Aqueles rituais da antiga aliança, aquelas regras da antiga aliança, muitos nós não fazemos mais. Não é mais necessário fazer na graça. Mas os ensinamentos aqui do Novo Testamento, meus amados irmãos, nós continuamos praticando o quê? O que nós continuamos praticando? Tudo aquilo que a Bíblia nos ensina, a partir dos evangelhos, como tratar as pessoas, como Jesus agia, como os apóstolos agiram, a forma como eles agiam com as pessoas, a forma como eles tratavam assuntos delicados, tá? Assuntos polêmicos, a forma como eles agiam, tá? Aí nós vamos lá para as cartas paulinas, a forma como o apóstolo Paulo resolvia os problemas na igreja. E principalmente, meus amados, uma coisa que eu encontro muito na Bíblia Sagrada é
os homens de Deus exortando as pessoas a terem fé, meus irmãos, tá? A sempre estarem estimulando uns aos outros a terem fé. E a Bíblia diz que nós adquirimos fé através de quê? Ouvindo a palavra e lendo, meditando na palavra. É assim que a nossa fé verdadeira em Deus, através de Jesus Cristo, é alimentada através da palavra de Deus. Então nós precisamos alimentar a nossa fé a cada dia. Então nós precisamos meditar na palavra de Deus. O que a gente observa, meus amados irmãos? Que existem pessoas que não têm paciência. Elas não conseguem tirar um tempo, ficar ali lendo a Bíblia, ou não conseguem ver um vídeo até o final, porque elas não têm paciência. Aí o que acontece? Esse vídeo não serve para mim. Isso aqui não tem a ver com a minha vida. Mas uma coisa que tem a ver com todos nós, meus amados, é a nossa fé estar fortalecida em Deus. Todos nós precisamos a cada dia alimentar a nossa fé. Quando nós abrimos os nossos olhos, o que deve ser a primeira coisa a fazer? Agradecer a Deus, Senhor, obrigado por mais esse dia de vida, obrigado pelos livramentos, obrigado pelo ar que eu respiro, obrigado pela salvação, obrigado, meu Senhor, pelo alimento de cada dia, pela fé que eu tenho em Cristo Jesus, pela Tua palavra na minha vida. Agradecer a Deus, louvar a Deus, adorar a Deus por tudo que Ele tem feito, meus irmãos, porque Deus é bom, Deus é justo, Deus é fiel, Deus é santo, Deus é poderoso. E a cada dia, meus irmãos, sustentar a nossa fé. Então nós precisamos meditar na palavra de Deus. Toda a palavra de Deus tem ensinamentos. Então a primeira coisa que eu vejo é os homens de Deus na Bíblia Sagrada exortando as pessoas a terem fé. Ali, para que eles consolidem essa exortação, eles falam dos testemunhos de como Deus operava, como Jesus operava na vida das pessoas, curando, libertando de espíritos malignos, transformando a vida das pessoas, tá? E outra coisa também que eu noto em toda a Bíblia Sagrada, principalmente no Novo Testamento, é a forma como nós devemos nos tratar uns aos outros. Por quê, meus amados irmãos? Porque Deus se agrada que os irmãos vivam bem uns com os outros. Deus se agrada que os irmãos se amem no amor de Jesus, o amor puro, o amor sincero, o amor verdadeiro de Cristo Jesus. Então é assim que nós agradamos a Deus, quando nós olhamos para o nosso irmão com amor, com compaixão, meus irmãos, desejando a ele tudo de bom, desejando ao nosso irmão tudo que a gente desejaria para nós mesmos ou para alguém da nossa família. Então, para isso, a palavra de Deus tem vários ensinamentos. E um deles eu quero ler aqui com os irmãos, tá? Que está lá no livro de Romanos, capítulo 14, que diz assim: não julguem uns aos outros, é o título. E depois diz assim: aceitem os que são fracos na fé e não discutam sobre as opiniões deles acerca do que é certo ou errado. Por exemplo, um irmão crê que não é errado comer qualquer coisa, outro, porém, que é mais fraco, come somente legumes e verduras. Quem se sente à vontade para comer de tudo, não deve desprezar quem não o faz. E quem não come certos alimentos, não deve condenar quem o faz, pois Deus os aceitou. Quem são vocês para condenar os servos de outra pessoa? O Senhor dele julgará se estão em pé ou se caíram, e com a ajuda de Deus ficarão em pé e receberão a aprovação dele. Da mesma forma, há quem considere um dia mais sagrado que o outro, enquanto outros acreditam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar plenamente convicto no que faz. Quem adora a Deus no dia especial o faz para honrá-lo. Quem come qualquer tipo de alimento também o faz para honrar o Senhor, uma vez que dá graças a Deus antes de comer. E quem recusa comer certos alimentos deseja igualmente agradar ao Senhor e por isso dá graças a Deus, pois não vivemos nem morremos para nós mesmos. Se vivemos é para honrar o Senhor, e se morremos é para o Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertençamos ao Senhor. Por isso, Cristo
morreu e ressuscitou para ser Senhor tanto dos vivos quanto dos mortos. Então, meus amados, o que a gente vê aqui? Todo o começo é muito difícil. É muito difícil o começo, por quê? Por causa da diferença de opiniões das pessoas, a diferença de comportamentos, a maneira como cada um vê as coisas. E aqui nós vemos o quê? Que havia essa transição aqui. O povo de Deus, essa transição, e ao mesmo tempo ali o povo de Deus, que era o povo de Israel, que estava acostumado com aqueles rituais, acostumado com as leis, e ali também os gentios, que eram outro tipo de pessoas que também Deus recebeu para a salvação, todos aqueles que crescem em Cristo Jesus. Então havia o povo de Deus que tinha umas regras, umas normas, e havia um outro tipo de povo também, que eram os gentios, que somos nós, que fomos ali enxertados em Cristo. Então Paulo tinha que fazer o quê? Tinha que conciliar, tinha que trazer todas essas pessoas diferentes para a harmonia que há em Cristo, a paz que há em Cristo. E como que Paulo faz para conciliar isso? Ensinando eles, olha, o que a Bíblia vai dizer? Se nós lemos lá no capítulo 13, como que a pessoa deve fazer para conciliar isso aqui, ó. No capítulo 13, do versículo 8, a Bíblia vai responder, porque a Bíblia responde a própria Bíblia, tá? Então ele vai dizer assim, ó, o amor cumpre as exigências da lei, tá? Não devam nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros. Quem ama seu próximo cumpre os requisitos da lei de Deus. Todas as exigências da lei, ele fala no versículo 10 agora, ó. Pulando para o versículo 10, a parte C. Todas as exigências da lei de Deus. O amor cumpre todas as exigências da lei de Deus. Então, meus amados irmãos, aqui Paulo está falando dessa divergência que havia entre os irmãos de pensamento, porque um acreditava que comer certo tipo de alimento era pecado, o outro acreditava que não. Um acreditava que certo dia deveria ser consagrado, o outro acreditava que não. E aí Paulo vai e explica para os irmãos, não, o que faz, tudo que nós fazemos, devemos fazer para Deus. E aí ele conclui dizendo, se vivemos, vivemos para Deus, se morremos, morremos para Deus. E aí lá no final ele diz assim, porque Cristo morreu e ressuscitou para ser Senhor dos vivos e dos mortos, ou seja, de todos. Então se Cristo é meu Senhor, tudo que eu faço é para Ele. Inclusive eu tenho comigo um hábito assim, eu digo, Senhor, se há algo em mim que não te agrada, no meu comportamento ou na minha forma estética que não te agrada, me mostra, Senhor, faça com que eu tenha nojo daquilo ali, me mostra, para que eu entenda qual é a tua vontade, E aí quando o Senhor nos mostra, o que nós temos que fazer? Qual é o nosso dever? Não endurecer o nosso coração para Deus. Mas como aqui está falando de relacionamento entre pessoas, meus amados, cada um deve examinar a si mesmo, Às vezes a gente olha para uma pessoa e a pessoa olha para a gente, ou não olha para a gente, ou não cumprimenta, e a gente já começa a imaginar um monte de coisas. Um monte de coisas. Ah, fulana não me olha por isso, por aquilo, por aquele outro, porque isso, porque... A gente começa a imaginar na nossa cabeça, tentar achar que aquele pensamento é o que está na cabeça do outro, e às vezes não é, meu irmão, Eu me lembro que o meu novo pastor, ele comentou sobre isso na última mensagem que ele trouxe para nós, que às vezes a gente quer achar que sabe qual é o pensamento que está na cabeça da outra pessoa, e não é assim, meus irmãos, nem sempre é assim. Às vezes pode ser que o Espírito Santo nos deu discernimento, mas às vezes não, às vezes é coisa da nossa imaginação. A gente criou aquilo ali, a gente imaginou aquilo ali e tomou como verdade. E às vezes não é, meus irmãos. A Bíblia também fala lá no Salmo 139, um salmo que eu gosto demais, meus irmãos. Diz assim, Senhor, tu me sondas e me conheces, de longe entendes o meu pensamento. Antes que saia uma palavra da minha boca, o Senhor já sabe. Então, quem é que nos conhece e nos sonda? É Deus, meus irmãos. É Deus. Eu não posso sondar o que está no teu coração e tu não pode sondar nem saber o que está no meu coração. A não ser que eu fale, que eu manifeste com as minhas palavras. Mas se eu não manifestar, o único que pode conhecer o que está no meu coração, meus irmãos, é Deus.
né? E mesmo assim, às vezes as pessoas falam com a boca algo, mas no coração tá diferente. E só quem sabe isso é Deus, né? Às vezes as pessoas também pronunciam lisonjas com as suas palavras, mas no seu coração a intenção é diferente. E quem sabe é Deus. Quem julga é Deus, quem sonda é Deus. Então a Bíblia nos ensina, a mensagem para nós hoje, ó, o amor cumpre perfeitamente todas as exigências da lei. Então, o que eu tiro para mim hoje? Eu tenho que pedir, Senhor, coloca teu amor no meu coração. Eu quero, Senhor, amar com o amor de Cristo as pessoas. Quando nós amamos com o amor de Cristo, nós vamos ser mais perfeitos no nosso tratamento com as pessoas. Nós vamos ser mais perfeitos quando nós olharmos alguém, quando nós formos exercer um julgamento a respeito de alguém, quando nós conseguimos amar com o amor de Cristo, né? Então é por isso que nós vemos o quê? O nosso adversário tentando colocar tanta contenda, tanta divisão entre os irmãos, tanta fofoca, tanta inveja, tanta maldade, tanto falatório entre os irmãos, porque ele sabe que isso é uma coisa que aborrece a Deus e contraria a sua palavra, porque na palavra de Deus diz que o amor cumpre perfeitamente todas as exigências da lei. O amor ao próximo, o amor de Cristo, tá, meus irmãos? É o amor de Cristo, que é um amor puro, é um amor verdadeiro, é um amor santo, que não tem malícia. O amor de Cristo, meus irmãos, não tem malícia. O amor de Cristo não tem inveja, tá? O amor de Cristo não tem aquela vanglória humana, aquele ego humano de querer ser melhor que o outro. Não, o amor de Cristo não tolera isso, meus irmãos. O amor de Cristo, ele torce pelo outro, para que o outro verdadeiramente seja abençoado, para que o outro seja usado por Deus, mesmo que seja mais usado que eu. Se eu tiver o amor de Cristo, meus irmãos, se eu verdadeiramente manifestar o amor de Cristo na minha vida, eu vou torcer para que o meu irmão seja muito abençoado, muito próspero em tudo que ele for fazer, o meu irmão ou minha irmã, tá? Quando eu falo irmão, me refiro tanto o irmão quanto a irmã, né? O amor de Cristo abençoa o seu líder, ora pelo seu líder ou pela sua líder. Ele não tem inveja, ele não é invejoso, meus irmãos, ele não é mesquinho, ele não é falso, ele não é traíra. Tá? Então, meus amados, nós temos que lutar por isso na nossa oração. Senhor, em nome de Jesus, coloca teu amor no meu coração, para que eu possa ser bênção na vida do meu irmão, da minha irmã, para que eu possa ser bênção na vida daquela pessoa que o Senhor colocar no meu caminho para eu ajudá-la com aquilo que o Senhor me deu, para eu dividir com ela aquilo que o Senhor me deu. Então, meus amados, aí nós vamos estar agradando a Deus, aí nós vamos estar mais próximo de Deus, aí nós vamos receber de Deus as belezas espirituais que Ele tem para nós, meus irmãos. E Deus vai cuidar de nós em todas as áreas da nossa vida, em toda a nossa necessidade. Para isso, nós temos que o quê? Cumprir a palavra. Cumprir a palavra, às vezes, não é fácil, meus irmãos. Nós temos que ser renunciados na nossa natureza caída. Porque a nossa natureza caída, meus irmãos, o próprio nome já fala, caída. Ela caiu, ela se desviou de Deus. Mas a nossa nova natureza, meus irmãos, ela deve ser fortalecida a cada dia pela palavra de Deus, pelo poder de Deus. E vencer, ela deve vencer a nossa velha natureza caída a cada dia e triunfar com Cristo, para que nós possamos ser abençoados. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus, vou parar por aqui para esse vídeo não ficar muito extenso. Que Deus te abençoe, o teu lar, a tua família. Ore por mim, que eu oro por você também, tá bom? Beijo no coração.